Você passou a vida inteira sendo um bom garoto, esperando que o destino finalmente batesse à sua porta com um troféu. E agora está aí, frustrado e exausto, porque percebeu que, no fundo, o universo não te deve absolutamente nada. Dói ouvir isso, eu sei. Afinal, nos venderam a ideia de que a vida é uma máquina de vendas. Você insere bom comportamento e ela cospe felicidade. Mas olhe ao seu redor. Olhe para os seus esforços que ninguém notou, para os sacrifícios que não viraram recompensa. A gente vive nessa ansiedade crônica porque fomos viciados na ideia de merecimento. Você acha que, por ser uma pessoa honesta, o trânsito deveria abrir para você, o seu chefe deveria te amar e o amor da sua vida não deveria te trair. Mas o que eu vou te mostrar hoje é que essa esperança de recompensa é a sua maior prisão. Os estoicos antigos, como Sêneca e Marco Aurélio, já sabiam o que você está ignorando. O universo é indiferente aos seus planos. Ele não é cruel, ele apenas não se importa. E você está prestes a descobrir por que entender essa indiferença é a única coisa que vai te dar o poder que você nunca teve. Hoje vamos ter a conversa que você passou a vida inteira tentando adiar. Vamos falar sobre por que a sua necessidade patológica de ser recompensado é o que te mantém fraco. Senta aí, pede outra dose. Vamos dissecar o cadáver da sua ingenuidade e trocar a sua fragilidade por uma força inabalável. A grande doença do homem moderno é a ilusão do controle. Você gasta 90% da sua energia tentando controlar o que o mundo pensa de você. Ou se o destino será gentil. O estoicismo não é sobre aguentar a dor, é sobre a dicotomia do controle. Você está sofrendo porque deu ao mundo o poder de decidir se você está bem ou não. Entenda, o diagnóstico da sua exaustão é a tentativa fútil de segurar o vento com as mãos. Enquanto você esperar que a realidade se dobre aos seus desejos, você será um escravo. O buraco é muito mais embaixo do que uma simples frustração. Vamos falar de Friedrich Nietzsche e de um conceito que ele dissecou como ninguém: o ressentimento. O que você sente quando a vida falha com você não é apenas tristeza, é uma indignação moral. Você se sente traído. Mas traído por quem? Você acredita piamente no mito do karma moderno. Você acha que se for um cidadão exemplar, se reciclar seu lixo, se for fiel e se trabalhar duro, existe um contrato invisível assinado com o cosmos que te garante imunidade contra o sofrimento. Esta é a maior mentira que você conta a si mesmo para não ter que encarar a realidade, a sua insignificância perante o fluxo da natureza. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em suas meditações enquanto liderava legiões em guerras brutais e via pragas dizimarem seu povo. Ele não se perguntava por que eu. Ele sabia que essa pergunta é o grito de um ego ferido que se acha o centro do sistema solar. Ele escreveu: tudo o que acontece, acontece de forma justa. Se observares com atenção, verás que é assim. Presta atenção no que ele está dizendo. Ele não diz que é bom ou agradável, ele diz que é justo no sentido de ser natural. Se você planta uma semente, nasce uma árvore. Se você pula de um prédio, a gravidade te esmaga. O universo não interrompe as leis da física porque você é uma boa pessoa. Você fica com raiva quando alguém te fecha no trânsito ou quando perde o emprego porque, no fundo, você é um tirano. Você quer que o mundo se comporte de acordo com os seus desejos. Você acha que é especial demais para sofrer. A raiz do seu sofrimento é essa arrogância. O estoicismo moderno nos convida ao amor fati, o amor ao destino. Não é apenas suportar o que aconteceu, é desejar que tenha acontecido exatamente assim. Entender que cada obstáculo, cada traição e cada perda são os ingredientes necessários para a sua forja. Se você continua esperando que o universo te peça desculpas ou te recompense, você continua sendo um escravo da sorte. E como já vimos, o bonzinho que espera a recompensa é apenas um manipulador que falhou na transação. Agora que já dissecamos o cadáver da sua ingenuidade, como você sai desse labirinto?
Você tem duas escolhas: ou continua sendo a vítima que reclama da chuva, ou se torna o arquiteto que constrói o telhado. A saída é o que os estoicos chamavam de fortaleza interior. Se o universo não te deve nada, parabéns, você acaba de ganhar a sua carta de alforria. Você não deve mais nada a ele. Você é livre. A grande mudança de chave é resgatar o que discutimos sobre a sombra. A verdadeira virtude não é ser um coelho inofensivo, é ser um monstro capaz de causar dano, mas que escolhe manter a espada na bainha. No estoicismo, isso se chama autodomínio. Para ter esse domínio, você precisa de uma técnica de guerra mental, a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Pare de visualizar o sucesso, comece a visualizar o caos. Pense no pior cenário possível: seu canal ser deletado, você ser demitido amanhã, a pessoa que você ama ir embora. O bonzinho entra em pânico só de pensar nisso. O estoico medita sobre isso todo santo dia. Por quê? Porque quando você encara o monstro no escuro da sua mente, ele perde o poder de te paralisar na luz do dia. Se você já aceitou que o universo pode tirar tudo de você a qualquer momento, o que sobra é o que ninguém pode tocar: o seu caráter e a sua vontade. Aprenda a usar a sua ética como uma espada. Quando alguém tentar segurar a ponta da sua coleira, mostre que você tem dentes. Diga não, sem pedir desculpas. Ocupa o espaço que é seu por direito. Não porque você merece, mas porque você tem a força para estar lá. A biologia não perdoa quem pede licença para existir. Se você parece uma presa, o mundo vai te caçar. Se você parece forte, o mundo assume que você é capaz. Não discuta com a gravidade, aprenda a voar. Pare de ser o mártir que morre sorrindo e torne-se o sobrevivente que sabe exatamente quando desembainhar a espada e quando mantê-la guardada. A verdadeira bondade só existe em quem tem poder. O resto é apenas impotência posando de santidade. O universo não vai te pedir desculpas, ele não vai te recompensar por ter sido bonzinho. Mas a partir de hoje, você não precisa mais da validação dele. Você tem a si mesmo. E isso, meu amigo, é ser invencível. Para de tentar ser o herói de um filme que não existe. Começa a ser o dono da única coisa que você realmente possui: a sua reação diante do caos. Se esse soco no estômago te acordou desse coma de esperança, deixa o like aí embaixo. Comenta aqui agora: eu sou o meu destino. Se inscreve no Psicovagando para continuarmos desmantelando essas ilusões infantis, até sobrar só o que é real. Agora levanta a cabeça, ajeita a postura, ocupa espaço na cadeira e para de pedir desculpa por existir. Tchau.